aqui é o Bruno Gouveia, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Aleves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o livro Pipeline de Liderança, que é mais um dessa série aí de cada mês a gente lê um livro e discutir um pouquinho dos tópicos aprendidos aqui com vocês. E para isso, eu trouxe uma cabeçada de gente e a gente vai falar dessa galera ao longo do episódio aqui, mas lá no final, fica até o final que todo mundo compartilha lá um pouquinho de quem é cada um e as redes sociais, etc e tal, como vocês já estão acostumados. E como é muita gente, vamos logo começar a discutir sobre isso. Bom, Pipeline de Liderança é um livro que diz bastante sobre a estrutura de liderança, né? E acho que é legal a gente discorrer aqui um pouco sobre o que cada um achou, assim, o que vocês tiraram do livro de conteúdo, de lições aprendidas, de coisas que chamaram a atenção e tudo mais. Assim, a minha formação sempre foi muito empírica, também vim da carreira técnica, quase que assumi um cargo de liderança quase por acidente, assim. Em alguns momentos eu senti, e olhando o livro isso ficou mais claro, que eu pulei etapas e que eu tenho gaps que eu preciso endereçar, né? Então foi muito esclarecedor ver esse processo, o pipeline operacionalizado. Não só para mim, para minha evolução pessoal e, de fato, ter visibilidade dos próximos passos, ser mais focado no passo atual e não tão lá na frente, mas também o que eu posso fazer em relação à equipe, assim, a quem eu lidero, assim, quem eu trago comigo, né? E ser capaz de operacionalizar essa mesma progressão para eles também. De entender que, no fundo, eu só subo quando eu tenho alguém para ocupar o meu espaço anterior, sabe? E eu crio essa continuidade. Foi muito bom de ver esse... É super didático o livro, o Han é super metódico, né? Ele consegue descrever esse pipeline muito bem, assim. Talvez em outros livros eu tenha visto isso muito solto, muito abstrato, e quando eu vejo os gráficos e quando eu vejo a sequência de passos, para mim é muito mais fácil de entender e eu meio que confio que eu conseguiria operacionalizar. E que eu vou voltar nesse livro depois e revisar, sabe? Comparar o que eu faço e o que eu deveria estar fazendo, assim, tem gap, falta alguma coisa? Deixa eu melhorar esse processo. E esse ponto da equipe sempre foi muito importante para mim, porque sempre foi Blackmagic decidir quem ia ocupar qual posto na minha equipe, assim. Era um negócio de feeling, de acho que deu certo, deixa eu experimentar, e eu já errei um monte de vezes. Então, ter aspectos mais precisos para poder avaliar essa progressão de quem vem junto comigo, assim, foi super bom. E eu fiquei super feliz de ter esse livro de consulta, assim, sabe? De ler, de ter essa experiência, de poder ter essa tranquilidade de que pode ser que eu não saiba tudo agora, mas eu experimento uma coisa, volto, leio de novo, arrumo e sigo em frente, assim. E de ter esse processo vai ser muito bom. Eu já consigo ver a minha equipe se beneficiando desse processo. E eu também, obviamente. Quando eu comecei a ler, eu acho que talvez a maioria de nós, a gente tenta se enquadrar no pipeline, né? Entender aonde a gente está, de fato, para corrigir algumas lacunas, ver se você está posicionado de uma forma correta ou não, ver o que você pode melhorar e evoluir, etc. Só que, ao longo do livro, eu percebi algumas coisas que, como diz o Celso, a gente pode passar para o time, passar para os nossos liderados, né? E ter uma noção clara disso é algo bem bacana. A gente entende que o modelo de pipeline é um modelo complexo, e para você colocar isso numa companhia ou na vertical é algo que demoraria, algo que custaria muito. Então, eu tentei absorver alguns pontos para que eu possa realmente usar o livro aí como referência, como o Celso disse, e trazer para o meu dia a dia. O primeiro desses pontos é justamente isso, é entender onde que eu estou e onde que meus liderados estão no pipeline, ver as suas lacunas e poder preencher e contribuir com cada uma das pessoas, até comigo mesmo, né? Ver onde ocorrem os maiores erros e tentar prevenir ou corrigir esses maiores erros. Né? Eu vi 2 erros no livro que é quase que tem em todo o capítulo, citando. Um é quando você assume a posição de liderança e tenta se comportar como foi a posição anterior, onde você teve vitória, onde o jogo estava ganho, né, teoricamente. E mais para frente um pouco eu entendi que existe um segundo erro crasso, que é você deixar o seu líder se comportar dessa forma contigo. Então, isso daí me chamou bastante atenção. Uma coisa também que me chamou bastante atenção no livro é que a gente subentende que uma pessoa em posição de liderança, ela já sabe o que tem que fazer. Que quando você chega na parte do CEO lá, é até engraçado que você começa a montar uma reflexão e fala assim, cara, o cara foi promovido para CEO, e quem vai orientar ele? Né?
quando chega uma pessoa de nível mais operacional, a gente orienta o cara o que ele tem que fazer e é bem claro o papel dele. Quando você assume um papel de liderança, subentende-se que você sabe e aí é onde ocorre a maioria das falhas. Uma coisa também que eu gostaria muito de pôr em prática aí é com o meu time a questão do coaching, tá? Até de poder evoluir isso com as pessoas e distribuir um pouco desse conhecimento. E eu entendo que isso é o que eu mais absorvi do livro aí para que não seja um extremo, né? A gente vem de tecnologia, a gente sabe que muitas metodologias são extremistas. E eu entendo que esses pequenos ganhos, essas coisas que a gente coloca no nosso dia a dia aí, podem ter benefícios muito bons. Para mim, o que mais me chamou a atenção de toda a leitura foi o quão importante é a gente conhecer e depois entender os valores profissionais de cada nível de liderança, né? Eu acho que esse entendimento ele é importante, acho que vou até roubar uma expressão do Douglas aí, para ressignificar o valor do trabalho, né? O que significa isso? É assim, pensa assim, uma coisa muito comum que acontece quando se faz a transição do primeiro para o segundo nível de liderança, né? Quando você passa a não ser mais gestor de si mesmo, mas gestor de outros, é você continuar fazendo aquilo que você fazia antes. Por quê? Porque até então você entende que aquilo era o importante, né? E aí, talvez você não conhece o que é esperado daquele próximo nível de liderança. E aí acontece o pior cenário, porque você vai continuar fazendo aquilo que você valorizava antes, não sabe o que é esperado para esse nível, e você vai tentar fazer em algum momento as duas coisas ao mesmo tempo enquanto você descobre o que é importante, né? E isso não escala, né? Eventualmente, aí nem é o eventualmente do português, né? É o eventualmente do inglês mesmo, onde vai acontecer, você só não sabe quando. O pipeline vai ficar obstruído. Então, entender isso para mim foi importante, porque cada nível de liderança tem ali o seu valor. Então, tem aquilo que são os valores profissionais, tem aquilo que aquele nível mais contribui. E aí, puxando um pouco da leitura anterior, que é do essencialismo, né? Como neste nível de liderança eu contribuo no meu potencial máximo, né? E aí, entender os valores daquele nível é importante para dar esse significado. E quando você entende isso, não só você como líder consegue fazer o seu trabalho da melhor forma possível para a organização, mas como você também consegue fazer coisas que são importantes daquele nível, como, por exemplo, o coach. E aí você consegue formar e trabalhar as outras pessoas que estão ali junto com você, né, que dependem de você para isso. Muitas vezes a gente vê, né, a palavra coach até com certo preconceito, e esse preconceito mostra assim, poxa, coach não é importante. Muitas vezes o coach não é importante, a gente pensa, porque ele não foi aplicado talvez da forma correta, mas fazer o coach é extremamente importante em alguns níveis de liderança, tanto para fazer quanto para receber. Então, acho que a principal mensagem do livro é assim, para construir um modelo, para mim, tá? A principal mensagem. Construir um pipeline de liderança fluido envolve entender de verdade o que é esperado para aquele nível, para que você faça da melhor forma possível. E aí a gente passa pelas etapas, né? De delegar, de orientar, de estar junto, para não só extrair o nosso potencial máximo, mas também ensinar as outras pessoas ou ajudar a extrair o potencial máximo delas e que elas consigam fazer isso para os próximos níveis, né? Tentar contribuir também aqui com outro aspecto que eu acho que acaba sendo um assunto recorrente aqui que a gente vê em algumas discussões, que é quando ele reforça a importância do profissional passar por todas as etapas, fazer todas as transições. Ou seja, ele procura, sim, deixar de forma muito clara cada uma das etapas, ele enriquece muito com os exemplos, né, dentro dessas etapas para que fique mais palpável, para que fique mais claro o que são os papéis e responsabilidades de cada uma dessas transições. E a gente fala muito sobre isso, da questão da importância do profissional passar por essas etapas, gastar um tempo nessas etapas, onde a gente fala que ele vai adquirindo mais experiência, ficando mais maduro. Por que eu falo que é uma discussão latente? Porque o mercado está cada vez mais aquecido, a gente vê muitas mudanças de cargos, às vezes por necessidade, sem aquele compromisso depois de desenvolver o profissional. E isso deixa a carreira dele muito deficiente, a ponto depois de entrar naquele conceito que ele cita no livro do pipeline ficar obstruído. E isso gera consequências bem ruins, tanto para o time, para o próprio profissional, quanto para a empresa. Então, esse ponto aí eu acho que realmente me marcou bastante. É algo que a gente vivencia,
é algo que a gente procura cada vez mais ficar atento, trabalhar esses N aspectos que eles falam em cada uma dessas etapas para que o profissional tenha realmente um crescimento de carreira sólido e a sua formação seja realmente de forma a potencializar ele, onde ele consiga realmente desempenhar o melhor trabalho, mas que é importante esse tempo de amadurecimento na função, não queimar etapas. Hoje é contrário, né? Há muito dessa geração até, tem uma geração muito imediatista, mas que depois, lá na frente, ela percebe que a importância de ter passado e gasto esse tempo de forma a realmente ter essa solidez nesses passos que ela deveria realmente construir e passar por eles. O Pipeline, para mim, foi um dos livros que ele não dá uma receita, né, de como executar as passagens e até como se desenvolver. Mas, para mim, até hoje, foi um dos livros que mais me desafiou a criar ferramentas e processos para evoluir profissionalmente. Por quê? Muito pelo contexto que eu já até comentei com vocês anteriormente, né? A autoavaliação. Ela é muito crítica. Então, o livro sempre pega muito nesse aspecto, né? Para a gente entender onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E aí, o que foi bem interessante para mim? A gente viu no livro que é complexo montar um modelo de pipeline em uma empresa tão grande. Só que a minha reflexão foi, dentro da minha zona de influência, o que eu posso criar aqui de pipeline para eu começar a me desafiar e desafiar o meu time? Então, eu criei alguns modelos para que eu pudesse fazer um plano de sucessão bem trabalhado com as pessoas dentro de um modelo que eu acreditava naquele momento ser o melhor. Só que eu dei muita sorte, porque, em contrapartida, o Labs criou para uma trilha de produto que permite agora a gente criar um modelo de pipeline bem fundamentado e bem estruturado. Então, isso vai contribuir muito pelo que o Daniel falou, né? Pela questão das pessoas não queimarem etapas, né? O livro até fala, né, que o modelo de pipeline, ele torna a soltar a passagem improvável. Então, assim, eu pular o pipeline, quando eu tenho ele bem claro, é improvável que isso aconteça. Porque eu consigo dar um feedback, eu consigo mostrar bem claro para as pessoas onde que elas estão e onde que elas podem chegar, né? E também ajuda a pessoa a percorrer aquilo na velocidade certa, né? Então, não adianta a pessoa também achar que está preparada, e até está preparada muitas vezes, mas ela tem que ter uma vivência para que ela possa dar o próximo passo, tá? Então, conter a ansiedade, o modelo de pipeline nos ajuda bastante. E me ajudou muito em tempos recentes aí, em relação a isso, tá? E um ponto que a gente não falou aqui, que o pipeline também deixou muito claro para mim, é desafiador para a gente como líder, tá? É que mostra para a gente que talentos de todos os níveis nós podemos formar. Hoje a gente busca trazer gente de fora, mas se a gente tem um pipeline bem elaborado, eu consigo ali, cara, ter talentos. Eu não preciso trazer de fora, eu consigo formar dentro de casa. Então, esse é um ponto importante que o livro traz. Como eu já falei das passagens, falei bastante coisa, o que eu deixei para comentar com vocês aqui no final para mim, o principal capítulo do livro é o último, que é o mapeamento da sua melhoria de desempenho. Então, você já fez todo um diagnóstico, você já sabe os passos, a etapa que você tem que ter, mas como que você vai mapear o seu desempenho? Como que você vai criar a sua ferramenta de desenvolvimento? Porque ela é pessoal, o livro não ia trazer uma receita de bolo para a gente. Então, você tem que ter uma reflexão de como ressignificar muitos pensamentos seus, como eu trouxe para vocês, e esse capítulo 9 traz muito isso, né? E para finalizar, a frase que mais me marcou no livro, que é muito do que a gente fala, que é que todos os níveis, né, nós vamos descobrir novos valores. Então, cada nível nos ajuda a entender novas coisas. Então, não adianta só, o livro fala, a verbalização dos valores novos não é o suficiente. Então, não adianta eu falar assim, nossa, eu sei que para o próximo nível eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas se a gente não executa, se a gente não cria um compromisso, se a gente não cria um hábito disso, não adianta fazer uma ou duas vezes e achar que aquele valor já é próprio meu. Então, ter aí uma constância nisso também é algo que ajuda muito. Então, o livro me ajudou desde a autoavaliação até a parte de criar um plano de desenvolvimento e replicar isso para o time, tá? Então, para mim, é um livro muito prático, mas não é um livro de receita de bolo. A gente tem que desafiar e criar o nosso próprio plano de desenvolvimento. É um livro que puxa muito esse lance de você desenhar a sua própria trilha, né? Provoca muito você a ter uma visão reflexiva, né? É um livro que ele traz um conteúdo que você olha para ele e você consegue ver os momentos que ele vai contribuir
né, tanto na gestão da equipe e principalmente nos papéis que a gente tem aí dentro da organização, né? Então, algumas vezes a gente delega que o desenvolvimento ou o acompanhamento de um colaborador está designado a alguma área específica ou somente ao colaborador, sendo que todos nós temos papéis importantes nisso, né? Então, o RH tem, o gestor tem, o diretor. Então, assim, a importância de cada um em todo esse processo, que a gente possa realmente fazer uma passagem aí, né? Já que a passagem é tão importante, mas quais pecinhas aí que podem contribuir para o completo, né? Para o jogo inteiro. Então, para mim, o mais importante foi isso. Foi um insight, assim. Voltei em alguns capítulos, fui buscando algumas coisas que eu falei, isso dá para a gente aplicar desse jeito, dá para a gente pensar naquilo outro. Então, acho que é importante todas essas ideias que vocês falaram de consultar o livro e aplicar no dia a dia, que a gente talvez construa um modelo, né? Que seja um modelo nosso e que a gente consiga aí usar realmente todo esse conhecimento que ele traz aí nessas passagens e na formação da nossa liderança. Se a gente já entende, né, que existe um gap nessa transição, né, e que a gente sabe que de fato a maioria das pessoas são muito técnicas e aí elas vão subindo, né, de degrau aí sem muito suporte, né, sem muito apoio. E aí quando a gente fala, né, o Cleverson falou da questão do coaching, existe um bloqueio, mas na verdade é porque a gente fixa naquele coaching profissional, né? Alguém que vai vir de fora e vai capacitar, vai fazer com que a pessoa mude. Mas a gente tem um líder coaching, né? Que vai trazer ali, que ele tem o conhecimento técnico, ele sabe do dia a dia, ele vai trazer a formação. Os primeiros 7 capítulos que traz sobre cada passo, né, do degrau, do pipeline, eu achei muito legal porque eu consegui conectar com várias pessoas que eu me envolvi na vida de trabalho, né? Desde o primeiro chefe que eu tive, até quando eu tive trabalhos que eu tratava direto coisas com CEOs, e aí eu comecei a encontrar as falhas daquelas pessoas ou as qualidades que colocaram aquelas pessoas naqueles lugares, naquele lugar que ela estava. Então, eu achei isso muito legal, que ele conseguiu me trazer para... Ele pegou tudo aquilo que eu passei na minha carreira até o momento e pôs as pessoas naqueles lugares e demonstrou, por isso que essa pessoa esteve lá naquele momento, por isso que você estava ali e aquela outra estava lá. Achei muito revelador o livro, né? Nesse quesito de posição. Achei bem bacana. Os outros capítulos, então, eu confesso que eu estou apaixonado no capítulo 8, 9 e 10, que traz diagnóstico, depois a parte de melhoria, e o 10 que fala um pouquinho mais do planejamento, né, de sucessão. Achei muito bacana se a gente trabalhar esse PDI, se a gente trabalhar para fazer um plano para a nossa... Comece aqui para vertical, que depois a gente expanda isso, ficaria muito, muito bacana. E aí o que eu achei no livro, que algumas coisas que eu sempre falei na minha carreira, algumas coisas que eu sempre discuti com algumas pessoas, eu encontrei aqui. E aí foi o que eu marquei para falar. Por exemplo, na melhoria de desempenho. Do desempenho, que é o capítulo 9, ele traz 2 motivos, né, das tarefas mais desafiadoras, que primeiro por que a maioria da organização não há definições claras sobre papéis dos cargos de liderança. E, de fato, tem muito lugar que você não sabe. Eu já participei de entrevista que eu perguntei, beleza, o que você me espera nesse cargo? A pessoa não sabia falar qual era o papel do líder que ele estava querendo contratar. Então, se você não tiver isso aí, realmente há um problema. E o segundo motivo, que a maioria das empresas não cria padrões de desempenho diferenciados por níveis de liderança. E é por isso que a gente está aqui falando que é legal a gente fazer o PDI para construir a história, para ficar claro para as pessoas. E outra coisa que me impactou muito no livro no capítulo 10, na identificação de falhas de potenciais do pipeline, a parte que ele fala que deixar o profissional errado por tempo demais no cargo, né? E aí ele traz uma história da Jerry Cavenice falando um pouco de quanto é ruim deixar um profissional errado no lugar errado, né? E como as empresas, às vezes, cometem esse erro. Eu achei muito legal que ele traz o erro, depois ele traz como tratar, depois ele traz como que a gente poderia, mas é o que o Douglas falou, não tem a receita, né? Ele tem sites para você poder construir essa história. Bem bacana. Você comentou num ponto aí, cara, que me disparou um gatilho aqui, não sei se já aconteceu com vocês, mas em algumas entrevistas, principalmente quando a gente faz, né, entrevista para a vaga de líder, né, seja squad lead, enfim, às vezes eu pergunto para a pessoa, me conta um pouquinho mais de como você faz gestão. E aí a pessoa, sempre, a primeira experiência que a pessoa conta é a gestão de projeto, gestão de operação. Aí eu pergunto, mas me conta um pouco sobre a gestão de pessoas, você faz? Faço, então me conta um pouco.
Não, sou eu que participo do processo de contratação. Sou eu que participo, eu que faço férias, eu que... Não, legal, mas e como é que você desenvolve as pessoas? Não, a gente dá feedback sobre a pessoa que tá um pouco, que chega atrasada, sobre a pessoa que não entrega as metas. Então, a gente vê que, não sei, enfim, não sei se é a mesma experiência de vocês, mas os líderes que eu tenho entrevistado até de fora, a gente vê que não tá, né, não é nativo muito o lidar com a pessoa, com o desenvolvimento de carreira, com essa parte do coach, né? O líder hoje que a gente vê muito na nossa área, principalmente esse líder de outros, é muito focado para uma liderança de operação, né? Não para uma liderança de pessoas. Liderança de tarefa, né? E aí fica a reflexão para nós mesmos, né? Quando a gente olha para dentro do nosso time, nossos líderes, né, são líderes de operação ou são líderes também de pessoas? Não só do banco de horas ou das férias ou do atestado, mas eles são líderes de pessoas, liderando pessoas mesmo, de verdade, formando pessoas, fazendo coach, né? E aí é aquele negócio, né, do líder de líderes, né? Como é que eu desenvolvo os nossos líderes para ser assim? Eu vi isso lá fora e isso me fez olhar para dentro, né? E aí deu para ver vários pontos aí que daria para a gente trabalhar com as pessoas. Então isso foi bem legal. É massa mesmo. Eu até estava conversando com o Cleverson e com o Daniel hoje. Eu acho que essa primeira passagem, né, de liderança, ela é a mais crítica, né? Ela é a mais drástica. Então, assim, durante 6 meses eu era cobrado de relegar mais, né? De não assumir tarefas que não eram minhas, né? Então, assim, eu li esse livro na época, ele me ajudou muito, mas eu tinha lido só o primeiro capítulo. E eu tive que fazer um pouco do que o Douglas explicou, que é ressignificar o meu trabalho, né? Então, assim, eu passei por essas dores e aí eu pude visualizar isso de uma forma diferente, que é a questão que o livro fala de mudar a consciência, né, do que a gente valoriza do trabalho. Então, para mim, é um processo que eu ainda estou passando por ele, né, até hoje. E a questão também, né, é que nem o Cleverson tá falando, né, quando a gente é líder de pessoas, né, como é que tá a minha agenda na minha semana para disponibilizar tempo para os outros, né, planejar e aconselhar os times nessas atividades. Então, é algo que eu me cobro muito e é o que o livro fala, né? E aí, você acha que tá tudo bem quando você consegue fazer isso, só que não, né? Porque agora o dever de casa é desenvolver outros gerentes de primeiro nível, né? Focando muito em comportamento e valores. Então, assim, como é que eu transponho o que eu estou aprendendo para outras pessoas aprenderem? E aí é o ciclo que o livro fala, né? De instrução, desempenho e feedback, né? Instrução, desempenho e feedback. Então, esse é um ponto super importante. Indo aqui para um ponto, né, que agora também, né, na montagem do time, o livro fala, e algo que eu vou deixar aqui sempre escrito, quando eu tiver um desafio de contratação, é aprender a contratar as pessoas que combinem com o estilo de trabalho e as crenças da organização. Que às vezes é que nem eu acho, a gente já discutiu isso em alguns fóruns, né, principalmente na Seller 360, às vezes a companhia, né, ou as empresas contratam pela capacidade técnica, né, e demitem pelo comportamento, né? Então, as crenças da organização, né, pode aumentar muito a eficiência do gestor, né? Então, assim, como que a gente está contratando, se essas pessoas também, né, compartilham desses valores que a gente está compartilhando nessas reuniões, né? E aí, para fechar, eu acho que ele fala de algo bem legal, de uma estratégia, né, da GE e da Johnson lá, que é o Action Learning, né, que é o aprendizado pela ação, né? E aí eu conecto isso com outro livro que eu li há um tempo atrás, que é O Sonho Grande, né, do Jorge Paulo Lemann, que ele falava que tem a cultura, né, da Ambev, mas que é mais agressiva, né, mais meritocracia, mas ele fala que ele costumava dar osso grande, né, para as pessoas roerem, né? E aí é o que o Douglas falou, é muito na prática do que só no papel, né, bonitinho, né, do que tem que fazer. Então, assim, eu achei esses pontos bem importantes. E a frase que eu comentei aqui, né, para compartilhar com vocês, que eu acho que a gente vai passar por esse processo e essa reunião de hoje é um start disso, que é quando as organizações ajudam os gestores a preencher lacunas de desempenho em dado nível e passar para o desempenho pleno ou excepcional, aumentam as chances desses gestores permanecerem no pipeline da companhia, né? Então, assim, é como é que a gente está preenchendo essas lacunas dessas pessoas que a gente está, né, fazendo esse pipeline, para que eles permaneçam com a gente e eles construam também os pipelines, né, por baixo, né, e por cima deles, para que a gente tenha sempre um caminho plano, sabe? Então, assim, eu acho que foram pontos de aprendizado que eu tive aí no livro. Boa. 5 pontos, né, que para mim que no livro são importantíssimos, e aí o primeiro dele eu quero ler, que são os 4 itens, né, que são negligenciados normalmente pelos líderes, que focam mais em metas e em tarefas. Está lá na página 166, e ele fala o seguinte: um dos primeiros pontos de falha, né, que deveria ser um ponto de sucesso, é o líder permitir o sucesso dos outros.
Acho que o líder ter essa alegria de ver o sucesso do outro, de ver o outro celebrando, o outro ser reconhecido, o outro ser aclamado, ser aplaudido, eu acho que faz parte da gente, no nosso desenvolvimento emocional, né? Eu ter prazer no sucesso dos outros. O segundo é envolver a equipe tanto emocional quanto física ou intelectualmente para liberar a sua energia, né? Então, o líder não é só aquele que sabe dizer o caminho, mas ele sabe se conectar às pessoas. Então, eu aponto, eu consigo dar a visão, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer a conexão, porque é assim que a gente vai junto. Então, não adianta só tentar imprimir velocidade. Eu preciso tentar imprimir aquilo que é a coletividade, né? Esse trabalho em conjunto, porque isso aqui é equipe, né? Proporcionar orientação específica de forma padronizada, então eu tenho um padrão, mas ela consegue ir para um específico. Então nós estamos trabalhando uma perspectiva de um PDI, mas ele tem que ter um conteúdo que é próprio. Então eu tenho um padrão, uma abordagem, mas ela é própria da pessoa e eu trato com essa peculiaridade. E trabalhar horizontalmente, né, para que eu possa garantir um fluxo de trabalho tranquilo. E aí outros 4 pontos, né, que eu acho importantíssimos e que para mim são fundamentais, é que o líder ele trabalha com o potencial das pessoas e mede o efeito disso no desempenho. E não fica olhando para o desempenho para poder trabalhar apenas a parte técnica. Eu tenho que olhar para a pessoa e trabalhar o potencial dela. Aquilo são as suas fortalezas, suas fraquezas, suas oportunidades. Eu vou olhando para o desempenho e fazendo a métrica. Eu mexo esse botão, qual é o efeito? Mexo esse botão, qual é o efeito? O segundo, né, dos itens aqui é que qual é o verbo do líder? Então, assim, qual é o verbo que vibra em toda a sentença do líder? Para mim é o formar e depois disso é o supervisionar. Não tem o verbo fazer. Então é formar e supervisionar. Então é acompanhar. Né? E o que o líder mais usa em uma conversa são os ouvidos. Ele é um escutador generoso, assim, ele escuta muito, ele sabe escutar e ele fala quando efetivamente é necessário. E por fim, né, um líder trabalha muito e é sempre através das pessoas. Então toda entrega de um líder, ele passa primeiro por entregar pessoas bem qualificadas, bem informadas para o exercício daquilo que é a função de execução de um trabalho. Então eu queria contribuir com esses 5 pontos aqui que, para mim, o líder deveria desenvolver sempre. Apesar do livro não ser uma receita de bolo, né? Então, assim, acho que ele serve muito como guia, né? Para a gente entender um pouquinho aí do caminho que a gente tem que percorrer. E acho que foi até o Daniel que falou sobre pular as fases, né? Então, acho que até em algumas partes ele fala o prazo, né? Cara, você deveria ficar tanto tempo nessa fase aqui, né? Às vezes parece pra gente, não, a gente quer crescer rápido, quer, né? Porque, de fato, eu acho que são as experiências que enriquecem o profissional ali e são as situações ali que vai formando o arcabouço aí de sucesso do líder. Uma parte que eu achei bem legal também foi a questão ali da gente conseguir localizar onde cada líder tá, né? Ele fala um pouquinho lá sobre como você manter as pessoas, né? Então, às vezes, o cara já tá um potencial sucessor para passar da próxima cadeia ali, então às vezes você não tem aquela posição, então o que você pode fazer para esse cara, para ele não evadir, né, para ele não ir para o concorrente. Então, achei bem legal os insights que ele dá, né? Então, às vezes aquele cara que está desmotivado, então você vai ter que ir lá e dar um desafio para ele. Então, achei bem interessante esse ponto também, né? Então, assim, foi o César que falou também, a gente vai lendo o livro, a gente fica se colocando ali naquela posição e testando cada coisa que ele vai falando, né? Falar, cara, eu faço isso, não faço isso, faço aquilo. Então, eu achei bem legal nesse ponto também, da gente poder se colocar. E até hoje eu estava voltando com a minha esposa do trabalho e ela estava contando uma situação que aconteceu no trabalho dela lá. E foi até engraçado, porque eu terminei de ler o livro hoje de manhã, né? E aí eu tava lendo, eu falei assim, aí eu tirei um print e mandei para ela depois, falei assim, ó, a situação que está acontecendo aí no seu trabalho. Então, assim, esse comparativo que ele faz com o dia a dia, com as situações, é bem rico, porque, assim, a gente se vê naquelas situações, né? Então, um outro aspecto que só compartilha a nossa vivência, assim, é que à medida que você vai crescendo ali nas gerências e vai subindo, parece que é quase que um caminho mais solitário, né? Então, quando você está no operacional, você tem muita gente para compartilhar, né? Então você tem muita gente para te dar um apoio. E à medida que você vai galgando as posições, né? Você fica sem saber, falando, nossa, cara, quais as minhas responsabilidades, né? E aí o caminho das pedras que ele dá ali, aonde que você tem que focar, o tempo que você tem que dedicar, o que você precisa abandonar, porque isso já não é mais daquela posição que você ocupa, é bem interessante, né? E o ponto que ele coloca em alguns pontos ali também é que, assim,
Quando a gente está mais no nível mais baixo e vai subindo, a gente tem muito conhecimento técnico, né? E à medida que a gente vai subindo, esse conhecimento vai se esvaindo, né? Então, assim, às vezes a gente traz um CIO e fala, cara, mas esse não é um CIO de tecnologia e tal, mas às vezes o cara tem a malícia do negócio, né? Ele sabe, ele não precisa ser o expert no assunto, mas ele sabe que não sabe e por isso ele delega e ele sabe trazer as pessoas que podem contribuir nesse sentido. Então, achei bem legal porque, assim, né, fica naquele sentimento de querer saber tudo, de querer dominar tudo, de ter o controle de tudo, e não é, né? Na verdade, você vai falar, cara, não sei, então eu tenho pessoas que conhecem isso para mim, que vai trazer, saber escutar para poder, né, e fazer o seu trabalho mesmo naquela posição que você ocupa. Nem vou trazer tudo que eu preparei, porque eu acho que é chover no molhado, é falar do que o pessoal falou, mas eu gostaria de frisar 3 pontos importantes, né? Assim, primeiro que eu acabei de fazer uma passagem, então a mudança de pensamento, quando você traz isso para a realidade, você pega todos os ensinamentos e você coloca ali na prática, fala, cara, será que em qual passagem que eu tô, o que eu tô vivendo, igual muitos falaram assim, você em muitos casos você se torna, como se diz, confrontado, né? Você fica ali naquele impasse de tipo, vivo isso, será que estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Mas o legal do livro é que ele te dá as ferramentas, né? Ele te mostra, de fato, como que você consegue tirar ou extrair os momentos, né? Tipo, a sua passagem ali. E o que eu acho mais legal, assim, é a flexibilidade, né? Até tem um capítulo que fala muito dessa questão da flexibilidade do pipeline, porque não é uma receita, então, que só serve para grandes corporações ou só serve para médias corporações e etc. Não, ele até fala no ponto de você ir implementando as fases, né, ou as passagens à medida que aquela realidade surge na sua companhia. Você pode começar a exercitar as passagens e ir adequando conforme a necessidade, né? Só que ele fala o ponto, né? Não é modelar o pipeline para caber na sua empresa ou caber naquele seu processo. Não. É você exercitar o seu processo em cima do pipeline e ver se aquilo adequa. Então, tem uma mudança de pensamento aí que eu achei muito interessante, porque olhando assim para as companhias que a gente vê, né, parceiras e tudo mais, ou até dentro da nossa própria companhia, a gente vê, às vezes, alguns pontos de melhoria, né? Você fala, nossa, aquilo ali, não, então tá desalinhado, ou isso aqui tá legal, isso aqui tá de acordo. E foi tão interessante eu lendo isso, porque, assim, eu tenho amigos pessoais que são empreendedores, que têm, às vezes, seu negócio lá, ou até seu pequeno negócio, e eu até indiquei o livro para um amigo meu, que uma vez a gente comentando sobre um determinado assunto sobre essa questão de liderança, e ele tinha essa dificuldade, né, do quanto crescer a empresa, como que ele faria essa gestão, como que ele faria a evolução das pessoas. Eu falei, não, cara, olha aqui, lembra que a gente conversou um dia, aqui, ó, lê esse livro aqui, tô lendo, tô gostando. Então, assim, eu tive já essa experiência de poder repassar esse conhecimento. Outro ponto que eu achei muito interessante do livro, acho que tá ali no capítulo 11, né, que ele fala muito da questão de você identificar, né, a questão das falhas, né, das potenciais falhas. E aí vai muito do que o Daniel falou. Isso é tão mais importante do que você só fazer as passagens, identificar a falha. E o tempo que você perde na falha, ele é muito importante. Então, isso me chamou muita atenção de ter as pessoas certas no lugar certo. Tem muito tempo que eu procuro alguma coisa que pode responder essas questões aí de quais são as lacunas, quais são o que é que eu preciso, né, desenvolver. E quando eu comecei a ler esse livro, eu achei fantástico, né? Eu achei muito bacana porque ele traz um guia muito prático. Realmente, ele não fala como você tem que fazer, mas ele fala o que você precisa trabalhar, né? E não só para a gente trabalhar com a gente, mas para a gente poder trabalhar com quem a gente está liderando, né? E eu achei muito legal, porque, assim, há um tempo atrás, eu vou botando alguns post-its aqui, às vezes, na parede, de algumas frases que a gente ouve, né? Eu peguei uma da Luísa Helena, no dia 3/3, que ela falou assim, líder é quem leva o outro mais longe do que ele imagina conseguir, né? E eu acho que aqui, com esse livro, a gente consegue aí ferramentas práticas e um jeito muito bom de conseguir fazer isso, né? Eu mesmo me vi errado em muitas situações aqui lendo o livro. Em muitas questões que eu deveria estar preparando, fazendo coaching, mais coaching, reservando a agenda
Minha agenda, se for olhar hoje, ela é toda mais reservada para tratar problemas do que para tratar pessoas. E eu tenho que inverter isso, assim, já, né? Então, o livro deixou isso daí muito claro, né? O que é a prioridade. E eu achei muito legal também que ele também deixa um gancho forte para o livro que a gente acabou de ler, que foi Essencialismo, onde ele fala também da clareza de papéis. E muitas vezes a gente não consegue dar essa clareza porque nem para a gente está claro o que é o nosso, às vezes, né? Assim, quando eu falo não em termos só técnicos, né? Mas principalmente em termos de gestão. E muitas dessas lacunas que a gente falou aqui, que muitos colocaram que, por exemplo, igual o Cleverson estava dizendo, né, que as pessoas, por exemplo, não sabem direito o que é gestão. Falta muito aprendizado nesse nível, né? Em todas as empresas que eu passei até agora, às vezes até tem algum desenvolvimento em cima da gestão das pessoas, mas nada tão prático que vai te dizer exatamente aquilo que você precisa para a posição que você está. Então, eu acho que esse livro aí, ele quebrou muitos paradigmas nesse ponto, botando para a gente aí o que são as coisas que são esperadas para quais pontos que a gente está. E agora é pegar e implementar cada um desses pontos, né? Ele fala para a gente poder compreender os resultados que os líderes estão entregando. Ele fala para a gente poder trabalhar feedback baseado em desempenho. Às vezes a gente estava até discutindo mais cedo aí, né, Pedrão, em outro ponto, sobre a questão de feedbacks, né? Que a gente hoje não faz voltado para desempenho mesmo, isso também é muito importante. E a gente, às vezes, não faz voltado a desempenho porque a gente não está mensurando o desempenho do jeito que precisa ser feito. Então, assim, a gente não sabe aquilo que a gente tinha que mensurar. Agora tem a receita aí do que a gente precisa preparar. Então, para mim, foi tipo assim, ajudou demais. É um livro para consulta, igual o Ricardo falou também, é um livro de cabeceira para a gente poder ficar cada vez mais utilizando ele, pegando exemplos, aplicando no dia a dia, né? E, vamos dizer assim, tirar bons resultados. Então, assim, putz, eu gostei demais. Para mim foi um presentão esse livro. Acho que o César falou sobre... Mas e aí, quando você chega a ser SEO, e quem que te dá feedback, né? E a resposta é que não necessariamente você precisa ter alguém acima, né? Muitas vezes, se você tiver um ambiente seguro, onde as pessoas podem expor, dar feedback sem receber uma paulada em volta, você tem um ambiente seguro para construir a si próprio ali, né? O próprio ambiente vai se alimentar e tudo mais. Então, eu também observei isso, sabe? E esse lance de você começar a aplicar, eu já apliquei. Porque é instantâneo, assim, sabe? Você começa a falar, nossa, cara, eu preciso real fazer a pessoa começar a pensar sobre essas coisas, porque eu preciso parar de fazer coisas que eu tô fazendo e de repente ela tem que fazer. Porque senão ela não vai ser melhor que eu, né? É muito legal isso, Luvia, que você tá falando, porque, assim, um ambiente de segurança psicológica, né, que a gente vem falando sempre aqui, ele cria essa liberdade de forma que todo mundo consegue dar um feedback e pensar que tá dando feedback para ser assertivo, sabe? Não para, eu vou te falar para te frustrar, não, eu vou falar porque tá incomodando, ó, tem um problema que tá acontecendo e isso tá melhorando. E assim, a gente tem praticado muito isso daí em algumas squads aqui e a gente tem tido um baita de um resultado. Tipo assim, pessoas que não falavam passam a falar, pessoas que às vezes não contribuíam passam a contribuir, e assim, de um jeito espantoso, muda muito, muito. Então eu acho que essa questão, igual você falou assim, um pouquinho dar feedback pro CEO, né? Todo mundo tem que dar. Eu acho que isso também. Eu acho que pelo menos onde que eu passei, assim, eu acho que o ponto forte aqui, que eu acho que talvez a gente vive é a cultura, né? Tem uma cultura bem forte e tem esse ambiente que a gente encontra de segurança. E aí fala no livro lá sobre, por exemplo, CEO, né? As principais atividades ou tarefas dele é, de fato, fortalecer a cultura, né? Então, às vezes a gente vê, tipo, a Luísa, o Fred lá falando sobre cultura, né? Reforçando, engajando. E aí, na hora que você lê o livro, falou assim, nossa, o cara tá fazendo o que o livro tá falando. Não, tá, se nem só falando, é vivendo a cultura. Vivendo. Né? Então, assim, e é o mais legal, né? Porque eu tava conversando com o meu cunhado outro dia, né? Sobre a cultura, o modelo de operação do próprio Magalu, né? E que a gente trabalhou em outra, a gente faz esse comparativo e tal. E aí, assim, aí até uns tempos mais no início, né? Falei, não, ele falou, não, porque isso aí às vezes pode ser
não deixa de ser verdade, mas acaba sendo um marketing para a companhia e tal. E aí, tipo, tendo umas conversas anteriores, eles falam, nossa, cara, o Magalu fez isso, isso e isso, cara, eu achei massa pra caramba. Tipo assim, uma opinião que era, tipo, era assim, não, tô vendo de fora assim, mas como ele, na situação aconteceu com ele falou, nossa, é diferente, cara. Então, assim, é bem legal pra gente que tá aqui poder ver essas coisas e presenciar. E, assim, na hora que eu li no livro, assim, a gente vai fazendo as conexões, é bem legal. Aí, só completando aí o que o Gouveia falou da segurança, do feedback, o que eu acho mais legal de quando você está gerando esse ambiente seguro é quando você está em reunião com os seus squads, e como eu tenho semanal, e todo mundo aqui tem, né? Quando eles começam a te dar o feedback sobre alguma ação que você agiu, na frente de todo mundo, tranquilidade. E assim, você vê que ninguém ficou, não, beleza, e aí você responde na naturalidade, gerando essa segurança, aí que você percebe, pô, consegui gerar o meu ambiente seguro para o meu time poder estar aqui junto, falando, olha, Pablo, sabe aquilo que você fez naquela reunião, cara? Por que você não fez diferente? Cara, vamos pensar nessa ação e tal. Então, eu acho que é aí que a gente ganha o ponto. Na hora que a gente percebe isso acontecendo, é muito massa. Eu queria aproveitar, já que eu estou falando, ver se eu estou muito maluco. Quando eu fui lendo os primeiros 8 capítulos, passando ponto a ponto, né, cada um dos passos, por mais que a gente tá, eu acho que todos nós não, né, mas aqui os tribes, né, todos nós aqui fora Daniel e Ricardo, vamos falar assim, tá quase tudo no mesmo nível. Mas quando a gente tá ali olhando e lendo cada um dos passos, tem hora que eu me sentia em algumas ações que você se percebe, cara, eu tava nesse papel uma hora. Teve uma hora do meu dia, alguma decisão que eu devo tomar, que eu estava ali naquele papel. Olha que massa, se eu tivesse lido esse livro antes, talvez eu tinha tomado decisões diferentes. Nossa, total. E se encontraram também, cara? Total, cara. Será que eu tô louco aqui ou essa conexão? Não, um testemunho aí, ô Pablo, dessa questão, é porque, assim, igual eu falei, né? Acabei de fazer uma passagem. Então, assim, quando você tá ali naquela posição no qual eu estava liderando já um time, já exercia uma liderança, beleza, só que eu exercia a liderança, estava ali no primeiro nível e eu colocava a mão na massa se fosse preciso. Eu falava, não, beleza, assim, não tá certo, mas ainda ia lá e colocava a mão na massa. Mas você ainda tinha aquele trabalho de formar as pessoas e tudo mais, né? Aí eu faço outra passagem, aí eu falo assim, putz, agora eu tô liderando mais pessoas que estão liderando um time, inclusive o time que eu liderava. E aí, quando você se vê no dia a dia, essa semana a gente teve alguns exemplos, né, de problemas ou entregas de projeto que você tem que se segurar na cadeira e falar assim, putz, deixa eu... Não, mas... não posso, né? Calma. Deixa eu ir lá, trabalhar com aquela pessoa e falar com ela, amigão, precisamos resolver isso e você precisa repassar isso para frente ainda pro nível abaixo de você. Calma aí. Vamos lá que eu vou te ajudar. Então, assim, aí você pega um pouco na mão ali, às vezes explica a pessoa e tudo mais. Então, assim, esse aí já é um feedback na prática até para mim, porque assim, eu vi as coisas acontecendo, a minha mente falava, tá errado, não vai não, peraí. Aí eu lutava comigo mesmo, ainda mais lendo o livro e vendo os ensinamentos do livro e puxando a orelha, aí eu ia lá e reorganizava as ideias e graças a Deus deu certo, mas assim, é uma luta constante, cara, é diário isso, viver isso, aí eu entro no ponto que o Ricardo falou, né? O papel do líder é extrair o melhor das pessoas. Então, cara, você espremer ali e extrair o melhor das pessoas é um desafio. Porque você tem que extrair o seu melhor para conseguir extrair o melhor das pessoas, entendeu? Eu queria perguntar um negócio pro Douglas sobre essas sessões de coaching, feedback, terapia e tudo isso que a gente faz para melhorar o autoconhecimento e às vezes explorar o autoconhecimento até dos outros, né? Você já passou ou passa por momentos em que rola um silêncio estranho, bizarro, assim, tipo, fica aquele silêncio que você fala, eita, e agora? Ninguém vai falar nada e tudo mais? O mais estranho é que as pessoas perguntam e você não sabe as respostas. E elas não te dão a resposta. Ficam caladas esperando você refletir sobre isso. É muito do que você falou. E tem a hora que eu fico tão constrangido que eu falo, nossa, você não consegue me ajudar, não? Aí que tá o problema, entendeu? Então, assim, o que você falou acontece muito, tá, Gouveia? A autorreflexão é difícil, cara. E como eu te falei, quando começa a entrar numa questão, uma camada mais profunda, como a questão da primeira infância, aí, cara, aí você tem que sentar, refletir, e assim, é complicado. O silêncio é constrangedor em alguns momentos, tá? Mas eu fiquei curioso agora com essa pergunta aí. Achei super legal o que vocês falaram. E aí, assim,
vocês se sentem na obrigação de saber tudo e responder tudo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Só que aí eu fico constrangido com a reflexão, que eu não consigo nem refletir, aí que o problema é maior ainda, sabe? Você não consegue nem ter um ponto de partida, aí você fica pedindo ajuda para começar a caminhar, entendeu? Cara. O que você falou, quando você vai fazer o trabalho com o seu liderado, que você vai ser o coach, você tem o vício de querer dar resposta para ele. Então, você tem um vício de querer ajudar ele. E você não pode. Então, esse equilíbrio de você refletir sobre algo próprio e tentar ajudar outra pessoa é muito complicado. Mas, assim, esse aspecto de você questionar a pessoa e deixar ela refletir é muito importante. A gente tem a tendência de querer dar resposta para ela, entendeu? É esse o ponto. Então, assim, o livro fala isso, né? Para a gente poder fazer perguntas que vai fazer com que a pessoa raciocine um pouco mais, né? Então, assim, a gente precisa treinar essa questão das perguntas inteligentes. O Coaching Habits lá é da hora também, é outro livro que é legal. Essa semana eu tava fazendo um one-on-one com o Tech Lead, e aí eu peguei e falei assim, ó, vocês Tech Leads, vocês são tipo o ser supremo, né? Então, se chegou em vocês é porque o negócio andou, que a galera, né, quer pegar uma opinião técnica foda, né? Só que vocês não podem dar a resposta de graça, não pode. Porque senão o cara, toda vez, ele vai lá e vai te pedir a resposta. Aí tem dois problemas. Uma, porque você vai ser sempre sobrecarregado, porque o cara vai te pedir a resposta toda hora. E outra, no dia que der problema, vai falar, não, foi fulano de tal que falou para fazer desse jeito. Então, nesse processo de você desenvolver as pessoas que você lidera, né? E eles lideram de maneira um pouco diferente, por exemplo, do que o Squad Lead, né? Eles para fazer uma formação das pessoas tecnicamente, você precisa começar a questioná-las no seguinte aspecto. Cara, quais são os caminhos que você tomou? O que você está pensando? O que você pensa para poder resolver o problema? E aí, em vez de você dar a resposta, você vai colaborar e vai discutir a resposta. Falou, não, cara. Então, a gente vai criar junto aqui. Então, é nesse caminho que nós vamos. E eu vou te dar os insights dos problemas que eu vejo na solução que você adotou. Então, é um negócio bem legal, e aí o termo que o professor falava assim, era delegar para cima, né? Como é que faz isso? Como é que é aquilo? Para onde que eu tenho que ir, né? Sabe? Tipo, então, de você começar, não, você já fazer as perguntas para que ele tome as decisões, né? Então, é bem disso daí que vocês estavam comentando. A minha colocação é nesse sentido mesmo, Tarsa, porque quando a gente fala ali, né, que o que o líder mais faz numa conversa é ouvir, e aí quando ele fala, ele normalmente faz perguntas. Porque uma vez que a gente trabalha com potencial, o melhor para trabalhar o potencial é a própria pessoa. Então, eu tenho uma escuta sensível para poder ajudar a formular a pergunta que vai fazer com que ela navegue para dentro, e então essa navegação dela para dentro toca o seu potencial. E aí eu ajudo ela a pensar e a resgatar e a descobrir o seu próprio potencial, mas é ela. Quem melhor pode trabalhar o potencial de uma pessoa não é o líder. O líder ajuda a pessoa a descobrir, a viabilizar e a resgatar o seu potencial. Eu acho que esse trabalho, né, faz com que as pessoas assim amadureçam. Então, por que a gente faz perguntas? Porque pensar me faz amadurecer. Quando eu só dou respostas, e aí esse é o problema do líder, que às vezes só pensa em performance, que só está pensando em resultado, ele dá respostas muito rápido. Mas se ele não está trabalhando potencial para ter resultados que são perenes, aquele resultado ele colhe apenas enquanto dura a resultante da sua resposta. Então, ele respondeu, durou aquilo, mas ele não criou uma capacidade na pessoa de pensar, de amadurecer e de depois ela mesma começar a dar respostas para os problemas que ela vai enfrentar. Eu acho que essa perspectiva que a gente acabou de falar é importante. O líder escuta e ele faz muita pergunta para ajudar a pessoa a navegar para dentro dela e ela descobrir o seu potencial para que então ela possa achar qual é a resposta para aquilo que ela mesma estava perguntando. E aí ela vai ganhando autoconfiança. E para fechar uma questão aqui do feedback, para mim o feedback, ele tem que acontecer de forma horizontal, e independente das funções que a gente tenha, a gente pode dar feedback para qualquer ser humano, porque no final é de gente para gente, e não de um cargo para o outro. O feedback não é do cargo para outro cargo, não, é das pessoas que estão no exercício das suas atividades. E aí eu acho que tem dois elementos, tem mais, mas assim, eu queria citar dois aqui, que o primeiro é a suspeição do mal. É quando a gente suspeita que a outra pessoa não está bem intencionada, assim, em relação a gente. Isso cria uma barreira, isso cria uma dificuldade. E uma segunda é a nossa presunção. É quando eu penso que sou melhor do que os outros, e aí isso faz com que, às vezes, eu descarte ou eu despreze aquilo que a pessoa está trazendo para mim.
Então, acho que a gente tirar esses dois elementos ajuda a gente a remover a fricção, né, das relações, e a gente se torna mais abertos e acolhedores a esse feedback. Então, suspeição do mal e também a presunção, pensar que sou melhor do que as pessoas. Eu tenho que saber que eu sou a melhor versão de mim mesmo. Então, assim, eu, Ricardo, tenho certeza absoluta que todo dia eu sou o melhor de mim mesmo. Mas eu não sou melhor do que o Tarcísio, não sou melhor do que o Daniel, não sou melhor do que o Thiago. Não, mas eu quero ser o melhor de mim mesmo na função e no exercício que eu estou. E isso eu quero entregar para cada um de vocês. Eu quero entregar o melhor líder que eu puder ser para cada um de vocês. Mas longe de mim pensar que eu sou melhor do que vocês. Você falou aí, eu lembrei um negócio. Quando o Fred era diretor de operação e o Fatala tinha acabado de virar diretor, a gente passou uma Black Friday e depois de 2013, acho que foi em 2014 isso, a gente caiu na Black Friday. E aí, cara, foi o primeiro ano que o Fatala era diretor, ele caiu no Black Friday. Já ficou uma puta autocobrança e aquele clima de merda, todo mundo, nossa, cara, fudeu, o Fred vai vir arregaçando. Daí o Fred entrou, a gente, acho que quando vocês entraram pra cá, a gente já não tinha mais o predinho do anexo lá, não sei se vocês já foram. Mas a gente tinha um predinho de 2 andares, e aí, quando o Fred ia lá, ou a gente ia ter uma reunião com todo mundo, a gente ia pro 2º andar. E aí, todo mundo foi pro 2º andar, e aí o Fred virou assim e ele deu um feedback super aberto e amigável, e ele deu um feedback pro Fatala na frente de todo mundo, falando tipo, olha, eu achei legal porque vocês agiram de uma maneira madura, adequada, sabe? Vocês souberam tomar as atitudes certas, ninguém foi afobado, vocês não saíram se matando, se esfaqueando, todo mundo soube agir, ter a postura certa e tal. E, puta, foi um puta exemplo, sabe, cara? Marcou bastante, assim. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab, eu tô no LinkedIn como Beth Gouveia, e eu queria só dar um recado pra vocês aqui, que agora os episódios vão sair de segunda-feira, hein? Então, essa é a primeira segunda que tem episódio, segunda que vem também tem, e daí até o infinito além, ou até a gente parar de fazer. Olá, pessoal, meu nome é César, vocês me encontram no LinkedIn como César Ramos, César com Z. Olá, pessoal, eu sou a Gabi. Vocês me encontram lá no LinkedIn como Gabriela Soares. Eu sou o Celso Providelo e eu tô no LinkedIn. Eu sou o Cleverson e tô lá no LinkedIn como Cleverson Push. Sou Daniel Vincenzi, me procurem lá no LinkedIn, Daniel Vincenzi. Lá, meu nome é Douglas e o meu LinkedIn é Douglas Martins. Me procura lá que vocês vão achar. E aí, pessoal, eu sou o Pablo Assis, tô lá no LinkedIn como Pablo Assis. Aqui quem fala é o Pedro Vasconcelos, tô no LinkedIn lá como Pedro Vasconcelos. Fala, galera, eu sou o Ricardo Rocha e você pode me achar no Instagram, ricardorocha.com.br. Olá, galera, meu nome é Tarcísio, estou lá no LinkedIn como Tarcísio AM Júnior, me encontra lá. Aqui é o Thiago Luciano e vocês vão me encontrar no LinkedIn e no Instagram como Thiago Luciano com THI. Olá, pessoal, eu sou o Wagner Simão e vocês podem me encontrar no LinkedIn como Wagner JC Simão. É isso aí, galera. Então, mês que vem tem mais uma leitura de livro aí. E é isso aí. Valeu!